Para fazer nossa peça, eu escolhi esse tom de rosa lindo, que tá super em alto o rosa. Então, esse rolo aqui tem 1 quilo, tá? Ele é residual. Ele tem, é claro que como ele é residual, ele não tem uma espessura fixa, né? Mas ele aqui é aquele fio residual mais grosso, tá? Mais grossinho. Tá vendo? Então, eu diria que se você fosse comprar no Premium, dessa mesma espessura seria o 33, tá bom? Mas esse daqui, ele é residual, com um pouquinho de elastano, tá? Eu não gosto de comprar fios residuais que tem só algodão, porque é muito seco, né? Atrapalha o nosso trabalho, dói as mãos. Então, sempre que eu compro fio residual, eu procuro optar por fios que tem um pouquinho de elastano, tá? Então, eu chego pro vendedor e falo, né? Eu compro pela internet. Então, eu falo, eu quero com elastano, porque facilita o nosso trabalho, né? Olha só, ele é bem gostoso de trabalhar. E eu sempre trabalho com fio residual em várias peças, tá? Então, vou utilizar aqui, ó, cerca de 300 gramas de fio. Essa peça, ela é bem pequena, não é uma peça que gasta muito fio. Então, eu vou usar cerca de 300 gramas. Vou já desenrolando aqui, né, pra adiantar. E vamos pro nosso passo a passo. Vou utilizar aqui também uma agulha número 7, mas lembrando que a agulha, você vai escolher ela de acordo com a espessura do seu fio, tá? Quanto mais grosso for o seu fio, maior tem que ser o número da agulha. Se caso o seu fio for de 33, é melhor você utilizar uma agulha 9, uma agulha 10, tá? Eu utilizo essa agulha aqui em todos os meus trabalhos, porque eu já conheço a minha tensão, a tensão do meu ponto. Então, eu não tenho um problema de ficar metade do trabalho apertado, metade folgado, porque eu já conheço a tensão do meu ponto. Mas, a agulha que eu indico para os fios grossos são os fios são 8 e 9. Então, aqui, ó, essa bolsa, ela é super prática, super rápida de fazer. É uma bolsa que gasta pouco fio, pouco material e uma ótima opção aí para vocês fazerem agora no Natal, porque o custo dela não é muito alto, então dá para você vender por um valor aí acessível, mais acessível. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial, tá? Tem algumas pessoas que faz um nozinho assim, tá? E dá início, mas eu faço um E com a própria agulha, tá? Coloco aqui, ó, e dou a volta aqui na agulha, seguro no meio, tiro a agulha e aqui eu faço o meu primeiro ponto. Então, a gente vai dar início aqui, ó, com 10 pontos nessa correntinha, tá? Vamos contar 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos, faço mais um de subida, tá? Aqui eu tenho a frente do meu trabalho, né? A trança que eu acabei de fazer, a correntinha. E aqui eu tenho o avesso. Eu vou trabalhar no avesso do meu trabalho. Então, eu não vou pegar essas correntinhas aqui, eu vou pegar aqui atrás. Por quê? Porque eu quero que esse acabamento aqui permaneça, tá? Se eu pegar nessas laçadas, eu perco esse acabamento de trança. Então, vamos lá, ó. Conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui foi o ponto extra que a gente fez de subida. Então, vem aqui no 10º e faz o seu primeiro ponto baixo, tá? E aqui, em todas
todos esses elos, eu vou fazer um ponto baixo. Eu gosto de segurar na agulha como seguro uma caneta, tá? Às vezes eu seguro assim, mas eu sinto que o trabalho não rende, né? Como quando eu seguro com a caneta. Como caneta, eu também sinto que eu tenho mais controle na tensão dos meus pontos, tá? Então, procura uma forma aí que você segura a agulha, que te deixa mais confortável e que dá um melhor andamento pro seu trabalho. Então, aqui, ó, cheguei no meu último. Tá? Aqui é o meu nozinho inicial, eu dou uma apertada nele. Vou tirar aqui a minha agulha e já vou esconder esse fio inicial aqui. Posso trabalhar com ele aqui também, mas eu já vou esconder ele aqui, tá bom? Já corto aqui. Se eu quiser, eu posso passar uma colinha também nessa ponta, tá bom? E aqui, ó, eu tenho os meus 10 pontos baixos, tá bom? Cheguei aqui no final, vou virar o trabalho sem fazer nenhum ponto extra, tá? Virei o trabalho, no meu primeiro ponto aqui, eu já faço um ponto baixo. Então, serão 10 carreiras de ponto baixo, ida e volta. Por isso que essa peça, ela é muito simples, muito fácil de fazer. É ótima para quem é iniciante, não tem muita habilidade aí com os pontos, com esses pontos novos. Essa peça, ela é ótima, porque é bonita e prática, rápida de fazer. Não dá trabalho nenhum, porque é só fazer carreira de ida e volta de pontos baixos. Cheguei aqui no último, viro o trabalho novamente e faço ponto baixo, certo? Então, no último ponto eu não faço aquele ponto que o pessoal costuma fazer, aquele ponto extra para virar o trabalho. Não faço, tá? Eu só faço a virada mesmo. E para cada ponto de base aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? O ponto baixo, ele é bem simples, porque é só inserir a agulha aqui, ó, entre os pontos e fazer o ponto. No último também, você tem que fazer, o último ponto, ele é esse aqui, tá? Tá vendo? Não é atrás desses elos. Chegou aqui, entre um elo e outro, no último ponto, você faz o seu último ponto baixo. Quer ter certeza se tá tudo certinho? Conta 3, 6, 9, 10. Então, eu tenho aqui os meus 10 pontos baixos, viro o trabalho novamente e faço 10 pontos baixos para cada ponto aqui. Um ponto baixo para cada ponto de base, que no total são 10. Então, a gente vai fazer isso por toda, dando comprimento aí em toda a nossa base, tá? Até ela ficar no tamanho desejado. Eu vou dar continuidade aqui. Quando ela ficar no tamanho que eu quero, eu volto com vocês, ó, virei sem fazer ponto nenhum. Eu volto com vocês pra gente fazer a capa da nossa base, o fechamento. Olha só como é prático, ó. Rapidinho faz ela, rapidinho ela cresce. Então, eu vou dar seguimento aqui e eu volto. Voltei aqui com as minhas 22 carreiras, deu aqui pra mim, ficou o suficiente. E como ela, dependendo do seu fio,
essas carreiras vai alterar, vamos ver a medida. Aqui eu tenho 30 centímetros, 29, 29,5, tá? Mas pode-se dizer que é 30 centímetros. Aqui de largura, 15 centímetros. Então, 15 de largura e 30 de comprimento. Porque eu medi aqui, porque se você estiver fazendo com um fio mais fino, com a espessura mais fina, essa quantidade de carreira vai alterar, tá? Você vai ter que fazer mais carreiras. Se você estiver fazendo com um fio mais grosso, essa quantidade de carreira vai ser menor, tá? Então, aqui o meu fio, ele é 23 e deu 22 carreiras com 30 centímetros de comprimento. Por enquanto, né? Aqui eu vou fazer, pra mim, ela já tá bom, esse tamanho, ó, já tá um tamanho bom, tá? Pra fechar. Então, pra mim, esse tamanho tá excelente. Então, agora a gente vai fazer a parte da nossa capa, o acabamento da nossa capa. Aqui eu terminei as carreiras, certo? Terminei aqui, ó, vou terminar aqui pra vocês verem. Faço aqui meus 2 últimos pontos. Viro o trabalho. Virei o trabalho. Eu tenho aqui o fio da minha laçada e os meus pontos aqui, os meus 10 pontos, não é? Então, eu vou pular o primeiro, aqui é o da minha laçada. Eu vou pular o primeiro e vou trabalhar no segundo, certo? Vou pular de novo e trabalho no segundo. Então, sempre vou pular o ponto de base e trabalho no próximo ponto, tá? Esse é o conhecido como ponto puff, mas eu faço ele dessa forma. Estou aqui com a minha laçada, pulo o meu primeiro ponto e faço um ponto baixo, tá? Fiz um ponto baixo, volto no ponto que eu pulei, voltei, trago a minha primeira laçada. Eu vou trabalhar aqui nesse ponto 3 laçadas, porque o meu fio ele é grosso, então eu vou trabalhar só 3. E essa bolsa ela é pequena, então não compensa fazer um puff muito grande, porque a bolsa ela é pequena. Então, eu vou trabalhar 3 laçadas. Se você estiver trabalhando com um fio mais fino, de espessura mais fina, você dá mais laçadas, 4 ou 5 laçadas, tá? Aqui eu vou trabalhar só com 3. Então, fiz as minhas 3 laçadas. Ó, já percebi que ele ficou muito grosseiro, então eu vou trabalhar só com 2. Tá vendo? Vou dar continuidade, parece que não ficou tanto, vamos ver. Fiz as minhas 3 laçadas, tirei tudo, faço um ponto aqui, uma correntinha, pulo o meu ponto de base, vou no próximo e faço um ponto baixo, novamente. Fiz o ponto baixo, volto no ponto que eu pulei, eu dou uma folgadinha aqui nessa laçada, tá? Volto aqui no ponto que eu pulei, trago a minha primeira laçada. Dou a volta na agulha e busco a minha segunda laçada. Dou a volta na agulha, trago a minha terceira laçada, certo? Vamos ver se não vai ficar muito grosseiro. Retiro todas as laçadas da agulha, tá? E faço minha correntinha, certo? E aí, eu vou fazer o mesmo procedimento, olha. Me parece que não ficou tão grosseiro, olha só. Tá razoável, tá? Então, eu usei 3 voltas aqui pra fazer o meu ponto puff. Pulo o meu ponto de base, faço o meu ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, vou lá no ponto que eu pulei e faço as minhas 3 laçadas, tá?
fico com todas essas laçadas na agulha, faço a minha última laçada, tiro todas as laçadas da agulha e faço uma correntinha pra quê? Pra segurar todas essas laçadas. Segurei, pulo, vou no próximo, faço meu ponto baixo. Volto lá no ponto que eu pulei, introduzo a agulha, trago a laçada. Dou a volta aqui, introduzo a agulha, trago a laçada. Dou a volta, introduzo a agulha e trago a laçada. Quantas vezes eu achar necessário. No meu caso aqui, o meu fio ele é grosso e a minha bolsa ela é pequena, então para ficar proporcional, eu só tô fazendo 3 voltas, tá? No meu outro fio que eu fiz um teste, eu fiz só com 2 voltas. Era um fio bem mais grosso. Eu ia fazer essa também com 2, mas me parece que com 3 tá excelente, tá bom? Então, você faz esse teste, você faz com mais laçadas, com menos, pra ver o seu fio. Aqui eu cheguei pra testar o seu fio, que cheguei nos meus 2 últimos pontos, certo? Então, eu pego aqui o último ponto e faço o meu ponto baixo. Fiz o ponto baixo, volto no ponto que eu pulei para fazer o meu último ponto puff. 2 laçadas, 3, ok? Dou a volta na agulha, retiro todos, retirei todos, faço o meu pontinho, minha correntinha aqui. E assim, vamos ver aqui como é que ficou, ó. E assim eu tenho o meu ponto puff. Aqui, agora eu vou cortar o meu fio, tá? Cortei o fio, eu vou esconder ele aqui pra baixo, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou vir aqui nessa laçada do último ponto, vou descer esse fio, vou puxar bem ele. Por quê? Eu não quero que ele fique pontudo, tá? Eu quero que ele fique assim, oval, igual o primeiro. Se eu deixar ele quadrado, assim, ele vai ficar diferente daqui, tá? E eu não vou fazer acabamento em ponto baixo nessa peça, porque eu testei o acabamento aqui, dando a volta toda em ponto baixo, e eu não gostei, tá? Então, se você quiser, é opcional pra você. Terminou aqui, você quiser dar a volta em ponto baixo, em toda a peça, você pode dar. Mas pra mim, quando eu fechei, eu não gostei dos pontos baixos aqui na lateral, não gostei da forma como ficou, tá? Mas fica opcional aí pra você, se você quiser fazer, pode fazer. E aqui eu vou esconder ele aqui bem escondidinho. Vamos ver se vem. Opa, veio. Vou puxar de novo, que eu quero ele bem, tá? Agora, nós vamos fechar ela. O meu fio, ele teve uma variação, né? E eu cortei essa variação. E agora, eu vou utilizar esse fio que eu cortei para fechar a nossa base, tá? Vou tirar aqui o nozinho que apareceu, fio residual é assim. Vou inserir aqui na agulha de tapeceiro. Agulha de tapeceiro você encontra em qualquer armarinho, é só procurar, tá? Ela custa baratinho, 3, 4 reais. Existem outras aí de outros valores, mas não há necessidade de você pagar caro por isso. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras eu vou fechar, tá? Com 8 carreiras eu vou fechar. Vou juntar aqui, ó, a minha lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nozinhos. Vou pegar aqui, ó,
Vou introduzir esse fio. Já vou vir escondendo ele aqui. Você pode fazer esse mesmo processo aqui com a agulha de crochê, tá? Que pro vídeo, a de tapeceira ela é mais rápida. Aqui eu vou pegar esse nozinho aqui, inicial, com esses nozinhos aqui, que foi os nossos pontos de virada. Toda vez que a gente virava o trabalho, ele fez esse nozinho. Então, eu vou trabalhar esse fechamento dentro desses nozinhos, um zigue-zague, só que dentro dos nozinhos. Então, vem cá, ó, pega as duas, ou pode ser de uma em uma também, tá? Pego uma aqui, uma desta e uma dessa. E vou costurar toda essa lateral nesse zigue-zague. E pegando apenas os nozinhos, tá bom? Vai ficar um acabamento super legal aqui na lateral. Um acabamento diferente, uma costura diferente. Peguei aqui os dois e vou fazendo esse zigue-zague, tá? Até chegar aqui nos últimos e eu faço a mesma coisa, ó. Pego aqui e fecho esse trabalho, certo? Fechei aqui, ó. Olha só, tá? Eu não mexo na estrutura da minha peça, porque eu pego e trabalho com esses elos. E aqui eu vou pegar esse fio e vou trazer ele cá pro outro lado para não ter que ficar cortando o fio. Então, eu introduzo aqui, ó, no fundo da peça. Vou trazendo esse fio cá pro outro lado. Bem no pezinho do fio. E do outro lado eu vou fazer o mesmo processo. Tá? Ó, não fica aparecendo. E aqui eu vou fazer o mesmo processo. Tá? Peguei aqui, ó. Vejo certinho. Tá vendo? Essa é a minha linha que eu tô trabalhando, minha carreira. Aqui é o meu ponto inicial da minha correntinha. Eu venho aqui no da lateral de virada e trabalho. Ai, perdão. Aqui a gente vai começar de baixo pra cima, tá? Então, ó, eu junto aqui bonitinho todos. Venho aqui no meu primeiro, aqui de baixo, porque aqui a gente vai trabalhar de baixo pra cima, que o fio tá aqui embaixo. Venho aqui. E faço aquele zigue-zague. Tá vendo?
o fio, ele se esconde automaticamente, tá? Parece que ele vai ficar visível, mas, ó, ele se esconde dentro dos elos, ó. Quando eu puxo, ó, ele se esconde, fica só os elos. Então, não tem como a pessoa saber como que a sua peça foi costurada, é um mistério. Ó, ela se esconde, tá vendo? É só puxar que ele se esconde. Ai, começou a cachorrada. Ó, se ficar o nozinho, é só você puxar que ele se esconde. E aqui, ó, cheguei no meu último, tá? Que é o que eu tava explicando aquela hora. Aqui são as minhas correntinhas, aqui foi o ponto, a laçada de virada do ponto. E eu cheguei aqui, eu vou finalizar e aí eu faço isso aqui, ó. Puxo esse fio, tá? E vou esconder ele aqui dentro. Ok? Aqui eu corto meu fio, colo, tá? Vou colocar aqui. Corto meu fio, colo, tá? Bonitinho, pra esconder ele. E aqui, ó, tá a nossa peça, tá? E tá pronta a nossa bag. Coloquei essa corrente aqui com argola articulada, tá? Coloquei a etiqueta, um botão imantado, que é muito simples, tá, gente? É só costurar. Eu usei aqui uma linha transparente, mas você pode usar uma linha da cor do fio, tá? E coloquei esse botão aqui bem mais embaixo, porque eu queria... Se você quiser trazer essa peça aqui mais pra baixo, essa tampa, você pode trazer. Então, eu coloquei o botão bem cá embaixo, que é pra ela ficar com essa tampa mais pra baixo. E as argolas, que é fácil de colocar, de encontrar pra comprar. Essa corrente você pode usar correntes acrílicas, se você quiser. Você pode fazer em tecido também, se você quiser. Você pode adicionar aí um tassel, tá? Eu não tenho um tassel pink aqui, eu tenho só esse rosa. Mas se você quiser adicionar, é bacana também, tá bom? Olha só. E essa foi a nossa peça. Um charme, toda delicadinha, pequenininha. Ideal para ir no centro rapidinho, no mercado. Uma peça muito tranquila de fazer para quem é iniciante aí. Uma peça super rápida e prática de fazer, tá? Então abusem aí dos acessórios. Se você gostou, deixa o seu curtir aí no vídeo, compartilha com aquela amiga crocheteira, para dar uma ajuda aí no meu canal que tá começando agora.